Amém. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmão, se a palavra está vindo de trás é porque você já tomou a frente. A palavra tem que vir de frente. A palavra tem que vir de frente. Se a voz que eu ouço vem de trás é porque certamente eu tomei a frente de algumas coisas que eu não deveria tomar. Quem tem que tomar a frente é o Senhor. Então nessa noite eu queria trabalhar isso. Eu queria dizer para você: deixa Deus fazer. Ei, deixa Deus fazer. Vai acontecer, amém? Você vai viver essa realidade, vai acontecer. Geralmente quando nós deixamos Deus tomar a frente das coisas, os nossos caminhos não serão distorcidos, irmãos. Os caminhos são distorcidos como eu tomo a frente. Aí por quê? Porque aí eu perco o foco, perco a força, perco o êxito, perco o propósito, né? Palavrinha que todo mundo gosta de ouvir: o meu propósito, o meu propósito. Então, foi isso que João viu em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10. É por isso que, se nós tivermos uma visão equivocada de Apocalipse, o que acontece agora na Venezuela, o que está acontecendo no Japão, o que acontece, terremoto em todo o planeta, 5, 6 terremotos ao mesmo tempo, fica todo mundo dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque a gente mede a volta de Jesus por acontecimentos. Apocalipse não é um livro de acontecimentos. Nós não podemos aguardar Jesus esperando acontecimentos. Apocalipse é a revelação do Filho de Deus, não é um livro sobre acontecimentos. Jesus tem que ficar claro para nós, irmãos. Claro, Jesus está voltando. Você crê nisso? Você crê nisso? Não, mas a Bíblia fala que ia acontecer e ia, mas você não pode ir para a internet agora dizer porque deu um terremoto e agora Jesus vai voltar. Tem gente dando data, porque se move por acontecimentos. Aí João viu em Apocalipse uma voz que vinha por trás dele, ou seja, ele teve que corrigir a forma que Deus estava falando com ele. Ele está vendo uma coisa que não era uma realidade. Ele teve que olhar para Jesus. É como se Jesus dissesse: olha aqui para mim, você está olhando para acontecimentos. Eu fico triste, eu choro, eu intercedo. Hoje eu vi alguns vídeos, eu chorei. Pessoas sendo tiradas em meio a prédios demolidos. Eu chorei no meu quarto lá hoje. Eu olhei e eu disse: meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Mas nós não podemos nos mover e tomar decisões a partir de acontecimentos. Nós vamos socorrer, vamos ajudar, vamos estender a mão, mas nós estamos esperando Jesus voltar. Amém? Amém, irmãos? Não se mova por acontecimento, porque se você se mover por acontecimento, você vai ter medo. E aonde há medo, o amor não funciona. Aonde há medo, você vai se mover por medo. E a igreja já se moveu por medo por muitas décadas, por muitos séculos. Ela vem se movendo com medo, por medo. Por isso que a igreja quer criar leis para se proteger. Ela não tem que criar leis para se proteger. Ela tem que orar por quem cria leis. Aleluia, porque a igreja já tem um cabeça e ela está guardada por Jesus Cristo. Amém, Ele é o cabeça da igreja e tem uma palavra que permeia, que ecoa nos meus ouvidos e nos seus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Não prevalecerão, aleluia. Então não se mova com medo você não vai fazer nada, com medo você não vai ter vontade de acordar. Adquirir para quê? Acordar para quê? Trabalhar para quê? Juntar para quê? Fazer para quê? Ir para quê? Não, irmãos, Jesus está voltando. Nós vamos nos mover porque Jesus está voltando. Vamos ter uma correção de ótica, amém? Você está vendo o mundo? Está vendo as notícias, está vendo, mas Jesus nessa noite está dizendo para você: olha para mim. Olharam para Ele e foram iluminados, e seu rosto não ficou confundido. Aleluia.
Quando Isaías viu a sua glória, ele viu que toda a terra estava cheia da sua glória. Quando ele viu o trono, ele viu que toda a terra estava cheia de glória. Ai, depois que João viu ele, sabe o que é que João viu no rosto dele? Viu que os seus olhos eram como chamas de fogo. E aí João começa a escrever. O profeta do caos, Isaías, virou o profeta do Messias. Começou a profetizar sobre o Messias. Começou a ser o profeta da esperança. Aquele que só via derrota em todo mundo, só via problema em todo mundo. Irmão, quem só vê BO em todo mundo, quem só vê derrota em todo mundo, é porque não está olhando para Jesus. Quem está olhando para Jesus tem olhos de esperança, tem palavras de esperança, tem destinos de esperança. Aleluia! Aleluia! Estou animado, irmão. Eu estou animado. Aleluia. Sabe o que João viu? Viu que o cordeiro, ele passeava no meio dos candelabros, no meio das igrejas. O Senhor está aqui. A igreja pode viver derrota, irmão. A igreja pode viver problema. A igreja pode viver pecado. Ai, mas a igreja, tem muita gente na internet dizendo: a igreja está perdida, a igreja está desviada. Tá não, meu filho. Todo avivamento nasceu de igrejas que parece que não tinha mais esperança, parece que não tinha mais solução para ela, parece que ela estava desanimada, mundana, profana. Mas meia dúzia de gente se juntaram para orar e começaram a se reunir para orar, e os céus foram abrindo, e daqui a pouco eles estavam gritando, daqui a pouco eles estavam adorando, daqui a pouco juntou mais gente, daqui a pouco pararam cidades, pararam nações. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Glória a Deus, é nisso que nós cremos, irmãos. Lucas 8, versículo 5 vai dizer, na parte A do versículo: eis que o semeador saiu a semear. Parece óbvio esse texto aqui, né? O semeador saiu para quê? Para semear. Mas ele me faz refletir numa coisa: é possível um semeador não sair para semear? Pode um semeador não sair para semear? Pode. Quando? Quando ele perde o foco, quando ele perde a identidade, quando ele perde os seus valores, quando ele se perde, ele perde aquilo que ele tem nas mãos. Ele é um semeador, ele tem sementes, mas ele não sai para semear. Por quê? Porque ele diagnosticou a partir dele, a partir do medo dele, da culpa dele, da tristeza dele, do rancor dele. E o Senhor está dizendo: para tudo, não olha para você, não tem a ver com você, não tem a ver com o seu momento. O seu momento não define o seu destino, o seu momento não define a sua vida. Amém? O que te moldou um dia não te define agora. Essa não é a sua realidade eterna, essa não é a sua realidade presente. Você está vivendo um momento e está morrendo por causa desse momento. Eu vou te falar uma coisa: nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superações. Nenhuma mulher vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superações. Por isso, se você não tiver o que superar, você não vai crescer. Você não vai crescer. Essa ostra não vai dar pérola se não tiver atrito. É necessário atrito, irmãos. É necessário. Eu estou animado com a igreja. Eu estou animado com a igreja. Eu estou animado com Mas o Brasil, eu estou animado com o Brasil. Não, é impossível estar animado com o Brasil. Sabe por que eu estou animado com o Brasil? Porque eu não estou olhando para o Brasil a partir do Brasil. Eu não estou olhando para o Brasil a partir da política. Eu não estou olhando para o Brasil a partir do próximo presidente. Eu estou olhando para o Brasil a partir do que o Senhor falou sobre o Brasil. E eu elevo. Sabe, todos nós aqui temos interesses pessoais. E não está errado você ter a tua vida, ter os teus interesses pessoais. Você tem um interesse pessoal. Eu não sei quanto a você, mas teve uma época na igreja que a gente era ensinado a fazer o propósito de vida. A gente tinha que escrever o propósito de vida. Lembra disso? Quem lembra disso? Final do ano a gente pegava o envelope, escrevia tudo que a gente queria no ano seguinte, botava uma oferta para selar, né? No outro ano, muitos chegavam no final do ano mais frustrados do que o ano anterior.
porque era muito interesse pessoal. Isso foi matando uma coisa dentro de nós, uma mentalidade coletiva, de ver a igreja como tudo. Então até hoje muitas pessoas correm para a igreja por causa do seu problema. O seu problema é relevante, ele é necessário ser tocado, ser ministrado, ser curado. Mas se enquanto eu não tiver uma cabeça coletiva, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos fossem salvos. O que você faz se não envolve todos? O que você ensina se não envolve todos? O que você ganha se não envolve todos? O que você pensa se não envolve todos? Desculpe eu te falar, meu amado irmão, mas você está equivocado acerca do Evangelho. O Evangelho é todo mundo e toda criatura. O Evangelho da cruz é todo mundo e toda criatura. Quem vai para a cruz é um, mas vai por todos. Quem morre é um, mas morre por todos. Quem ressuscitou foi um, mas ressuscitou por todos, para que todos também pudessem ressuscitar. Enquanto eu não tiver uma mente coletiva, eu vou brigar por espaço, eu vou brigar por cadeiras, eu vou brigar por territórios, eu vou brigar por posições. Por que tem essa briga interna em todos os lugares? Pessoas brigando por posições. É uma coisa normal, virou normal na humanidade. Não deveria ser, porque a Bíblia me ensina desde o começo da criação, a comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus cria, Ele diz façamos. Ele pluraliza o que vai fazer. Como é lindo você aprender com Deus a ser coletivo. A oração que Ele nos ensinou é: Pai nosso, pão nosso. O Pai a gente trata como nosso, o pão nosso, mas o pecado não, a gente não diz que é nosso, é dele. O pecado é seu. Não, porque se um membro do corpo padece, o que é que a Bíblia diz? Todo o corpo padece. Então se você fica feliz quando alguém cai, alguém peca, alguém se perdeu nas suas decisões, você não entendeu o Evangelho. Por quê? Porque eu preciso ter uma mentalidade coletiva. E quando eu falo de mentalidade coletiva, eu penso em Gideão, porque Deus olhou para ele e disse: o Senhor é contigo. O anjo falou. Ele olhou para o anjo e disse: o Senhor é conosco. Ou seja, Deus falou para ele no singular e ele responde no plural. Ele disse: o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tanta dificuldade. Todo homem que tem uma mentalidade coletiva, irmãos, ele vai viver bem. Por isso que você não pode se ofender. Uma ofensa pode tirar você da mentalidade coletiva. Uma perseguição pode tirar você da mentalidade coletiva. Ah, mas alguém não gosta de mim, é problema dele. Você não gosta de mim, é problema dele. Eu quero amá-lo. Eu preciso, porque a minha mentalidade tem que ser coletiva. Vocês estão tão sérios, mas nós vamos se dar bem hoje. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, talvez até o 10, que diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda a congregação e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos,
Porque em certo lugar alguém disse: quem é simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele tornasse o líder perfeito para conduzir a salvação. Até aqui tá bom. O que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção no que já foi dito. Preste atenção no que já foi feito. Preste atenção na autoridade de Jesus. Porque talvez você está sofrendo por coisas que já estão resolvidas na cruz. Talvez você está sofrendo por coisas que Deus já disse chega. Talvez você está dando ênfase. Talvez você está buscando libertação no lugar que você já foi liberto. Talvez você está buscando sobreviver quando você foi chamado para viver e desfrutar. Quando você tira Jesus da frente, quando você tira Jesus do comando, da autoridade. Porque o Jesus, nós não podemos romancear o Jesus na cruz, que morreu no meio de 2 ladrões, sofreu. Não, ele viveu tudo isso sim, mas tinha um propósito. Ele ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia diz que ele foi levado aos céus, e todo principado, e toda potestade, toda autoridade, como o escritor de Hebreus falou, nós não vimos tudo submisso a ele ainda, mas nós já sabemos que está. Nós não vimos tudo submisso, mas já está, Jackson. Já está submisso a ele. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Como nós... Eu não posso negligenciar tão grande salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quem tem a voz governa. Quem tem ouvidos, ouça. Porque quem tem a voz governa. E quem ouve somos nós, e quem fala é ele. Se está sendo dito, já foi feito, o plano já foi executado, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano já estava feito, já estava elaborado. Nós não estamos vendo tudo submisso ainda, mas já está. Ei, já está. Quando você não tem essa mentalidade, você espera o fim do mundo. Você está esperando o mundo acabar, quando a Bíblia diz que o mundo se submeterá a ele. Tudo está submisso a ele. Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a transformação de todas as coisas a partir de mim. Eu preciso ser transformado também. Agora, se eu não tiver uma mente transformada, um coração transformado, como que eu vou me comportar como alguém que já vive desse benefício? Jesus me chamou para imitá-lo, não só para ouvi-lo, irmãos. O que o Senhor quer com isso? Eu quero tirar cargas de seu ombro. Eu quero que você viva como um cristão salvo, não como um cristão que acorda de manhã com medo de ser castigado, como um cristão que tem medo de pisar em falso, resvalar o pé e cair, que tem medo de tudo, que se assusta quando acende a luz do banheiro e se olha no espelho e diz: ai meu Deus, que está assustado com tudo. Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou para você ter medo dos próximos dias. Você deveria estar desfrutando dos próximos dias.
Oh meu Deus! Pastor, mas o futuro é incerto. Não, o futuro não é incerto. O futuro não é incerto. Agora eu preciso entender que Jesus me chamou para imitá-lo, não só para ouvi-lo. Agora, como eu vou imitá-lo se eu não estou nem ouvindo? Eu sei o que está escrito, mas eu devo saber o que ele está dizendo a partir daquilo que está escrito. Porque se você só sabe o que está escrito, você só conhece versículos, e capítulos, e histórias, e geografias, e arqueologias. Tudo isso é importante? Claro que é, tem o seu valor. Mas quando eu ouço a voz daquilo que está escrito, que essa voz me reorganiza, me ressignifica, eu vou viver como alguém salvo. Eu não vou acordar de manhã com medo da morte. E quer saber uma coisa? Só quem está resolvido com a morte é que desfruta bem da vida. Quem não está resolvido com a morte não desfruta bem da vida, porque tem medo de morrer todo dia. Mas se você está resolvido com a morte, amanhã você vai acordar não com medo, não com tristeza, você vai acordar com esperança, amém? Com amor, com fé, porque o amor, a fé e a esperança não vão te soltar. E a Bíblia diz que o amor é o melhor deles, é o que vai até o fim. Mas a fé e a esperança fazem parte do teu dia a dia. Hoje nós temos muitas mesas de comunhão, e elas são importantes. São importantes. Eu sento em mesas todos os dias para conversar acerca das coisas de Cristo. Mas por favor, não deixe o altar por causa das mesas. Não deixe o altar. As mesas vão aumentar, amém? As mesas vão aumentar, as demandas vão aumentar. Irmão, eu queria ter mais tempo para poder atender mais gente. E tanta gente que tem para atender todo dia. Todo mundo quer 10 minutos. Todo mundo quer 10 minutos. Todo mundo quer conversar. Todo mundo quer ter uma coisa para dizer. E eu gosto de dar atenção e às vezes eu não consigo. Eu gostaria de ter mais tempo, só que não dá para trocar o altar pela mesa. Quando a primeira igreja começou a crescer, a igreja de Atos capítulo 6, os discípulos tinham esse problema. Eles disseram: olha, a gente vai ter que escolher pessoas para servir a mesa, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Querido, o ministério de ministrar ao Senhor é mais importante do que ministrar pessoas. Agora, quando eu não ministro ao Senhor, como que eu vou ministrar pessoas? Se eu não estou ministrando ao Senhor. Eu fui chamado para ministrar ao Senhor. Você foi chamado para ministrar ao Senhor. E se você adora Deus, você vai ficar leve e você vai dar sentido para as pessoas. Se você passa tempo com Deus, eu não estou falando só tempo de oração, eu estou falando tempo com Deus. Você fica sós com Deus. O Senhor te reorganiza, o Senhor organiza a tua fala, organiza a tua mente, organiza os teus conselhos. E você não dá mais conselho a partir de você. Você não diz: olha, eu faria assim. Não, você não diz eu faria, porque você sai da frente do conselho. Porque você não é o modelo é Cristo. O modelo é Cristo. E eu posso estar dando conselho para pessoas a partir da minha dor, a partir da minha ofensa, a partir daquilo que feriu o meu coração, a partir de coisas que não deram certo na minha vida. Eu tinha uma avó que quando você falava, nós era menino, e a gente dizia para ela que ia casar, ela dizia: Deus me livre casamento. Por quê? Porque ela foi ferida no casamento. Então quando ela falava de casamento, o que saía primeiro de dentro dela era dor. Quando você é ferido num lugar, quando você é ferido numa área, se aquilo não for curado, quando você vai tratar daquilo com alguém, você sempre fala a partir da sua dor, a partir da sua prisão, não a partir da libertação da cruz. Tem coisas que já foram feitas na cruz e eu ainda estou patinando. Tem coisas que o Senhor já me entregou como verdades absolutas. São absolutas, são exatas. E eu ainda estou achando que pode ser. Não pode ser, irmão. Já está feito, já está pronto, já está consumado.
já está consumado. Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não está, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu não serei, eu fui. Eu não serei, eu fui. Eu preciso esfregar essas sentenças na cara do diabo. Eu preciso esfregar essas sentenças na cara do diabo. Diz: olha aqui, Satanás, está escrito: eu fui salvo. Não foi pelo meu mérito, não foi porque eu sou legal, não foi porque eu sou bonzinho, mas Ele se entregou a si mesmo. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Já está pronto. Diga para alguém que está do seu lado: você é salvo. Você é salvo. Você é salvo. Mesmo que você não creia nisso, você foi salvo. Eu vou aí, hein? Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, Sim, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Toda a vida, pastor, o que eu faço? Você precisa crer no que Ele fez. Eu acho que não tem, eu acho, né? Coisa minha. Eu acho que não tem coisa que ofende mais a Deus, é Ele ter feito tudo, e você está ainda ouvindo pessoas dizendo que você precisa fazer tudo. Ele levou para você não levar, querido. Ah, meu Deus. O escrito de dívida que era contra você, Ele cravou na cruz. Foi cravado na cruz. Você acha que quando Deus quer te defender e mostra as tuas qualidades para o diabo vem e mostra seus defeitos. Ele diz: não, mas o Luiz é legal. Não, ele não mostra minhas qualidades, ele mostra Jesus. Ele diz: não, Luiz, é isso mesmo que você está falando. Mas o meu filho já morreu por ele. O Luiz, Luiz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Sabe, e a gente está querendo ser legal para ser aceito por Deus. E a gente acha que a gente fizer tudo certinho, Deus vai me amar mais. Até as pessoas que você não gosta, Deus ama elas. Deus não te ama porque você faz tudo certinho. Na realidade, Ele já te amou antes de nascer, meu filho. Jesus já morreu antes de você chegar. A conta já foi paga, meu amigo. O que é que eu faço agora? Agora eu provo que eu sou salvo. Como? Como é que um pé de maçã prova que é maçã, que ele produz maçã? Quando nasce maçã dele. Sabe quando é que eu provo que eu sou salvo? Pelo desejo que eu tenho de salvar. Porque o mesmo desejo que me salvou é o desejo que Ele colocou em mim para salvar. De convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito, mas se eu pudesse convencê-las, se eu pudesse convencê-la, dizer: olha, sai desse buraco que você se enfiou, sai desse buraco de incredulidade, de carência, de medo. Mas será que Deus não viu o que fizeram comigo? Ele viu. E por que fizeram comigo? Porque você deu para essa pessoa o lugar que você deveria ter dado para Cristo. Quando você dá a primícia para Ele, o primeiro lugar é dele, ninguém mais consegue parar você. Você vai se tornar alguém imparável. Aleluia. Você está acreditando no que eu estou falando, tá?
Então se manifesta, por favor, não me deixa sozinho aqui. Você está acreditando no que eu estou falando? Você diz, você é salvo mesmo? Você é salvo mesmo? Hã? Você crê nisso, que você é salvo? Não é porque você é legal, não é porque você fez tudo certinho. Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas agora, como eu fui salvo, eu quero salvar. Irmão, o trabalho da igreja nesse cenário é ser profética. E todo profético ele precisa ser escatológico, ele precisa trabalhar para a volta de Cristo. Toda a igreja, ela é profética, ela tem que trabalhar para uma causa, a causa de Cristo, e para uma coisa, a volta de Cristo. A igreja trabalha para isso. O propósito da igreja é a cruz. O propósito da igreja é a cruz, irmãos. É a salvação. O propósito da igreja é a ressurreição de Cristo. É novo céu e nova terra, é nova vida. Mas a gente às vezes vem para a igreja atrás do trono. Não, irmãos, não vai ter trono sem cruz. Não tem. Depois de fazer alguns milagres, Jesus teve que fugir, porque as pessoas queriam colocá-lo num trono. E você quer saber uma coisa? Nem sempre é o diabo que te tira do trono. E nem sempre é Deus que te bota no trono. Se eu não sei quem eu sou, eu não fluo como eu devo fluir. Se não sabemos quem somos, não fluímos como devemos. Eu preciso fluir, mas eu preciso saber quem eu sou. Isso se chama identidade. Eu preciso saber quem eu sou, e eu só descubro a minha identidade em Cristo. 2 Pedro, bota aqui para mim, 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 12 a 14. Está escrito assim, ó: esperando o dia de Deus, e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. E o cara está esperando o fim do mundo. Ele quer que o mundo acabe. E o Senhor está dizendo: nós estamos esperando um mundo pleno, cheio de justiça. É por isso que muitas vezes você não se preocupa com o mundo, que você quer ir embora daqui. Novo céu e nova terra nós vamos viver. Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Não, você precisa crer nisso. Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Quem vai ter o novo céu e a nova terra? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai viver novo céu e nova terra. Mas a gente foi ensinado que a gente vai morrer e vai para o céu, e vai ficar lá. Sou uma florzinha de Jesus. E o Senhor está dizendo: não, eu queria que você fosse guerreiro. Eu queria que você mudasse a geografia do lugar que você está. Eu te salvei para salvar, eu te curei para curar, eu te prosperei para prosperar. É parecido com aquilo que ele fez com aquele gadareno. Quando o gadareno quis embarcar no barco, e com ele disse: não, fica aí, faz a diferença agora onde você está, não dorme mais no cemitério, vai para dentro dos teus agora, ensina eles. A gente quer ir: não, eu quero ir com Jesus. E o Senhor diz: não, fica aí. Fica aí, transforma esse lugar. Transforma essa casa, que já foi casa de dor, casa de prostituição, casa de adultério. Transforma isso num lar abençoado. Não, se vai bater palma, bate direitinho.
Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas estude as Escrituras. Estude as Escrituras. Estude as Escrituras. Esperando, Pedro está dizendo aqui, nós estamos esperando e apressando a sua vinda. Eu estou esperando, mas não estou sossegado, Beto. Eu estou agoniado, eu quero mais, eu quero plantar mais igreja. Nós queremos mais missionários. Nós queremos novas canções. Nós queremos novas igrejas, novas formas. Nós queremos novos livros, novos cursos. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Eu quero mais. Esperando e apressando a sua vinda. Esperando, mais servindo. Esperando, mais se esforçando. Esperando, mais desejando. Eu não estou sentado esperando o mundo acabar. Não. Por isso deu terremoto, nós vamos atrás. Caiu a casa, nós vamos fazer de novo. Encheu de água, deu enchente, vai esvaziar. E quando esvaziar, nós vamos ajudar a limpar. Aleluia! Não, mas isso não é trabalho nosso. Como que não? Sabe por que o levita, quando viu o cara caído no chão, a Bíblia diz que o levita passou de largo. A Bíblia diz que o sacerdote passou de largo, mas o samaritano não, ele parou e ajudou. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque levita e sacerdote, a mentalidade que eles tinham era de templo. Eles serviam no templo, ou seja, o que acontece fora do templo não é problema meu. Mas o samaritano não adorava no templo. Ele pergunta, a mulher até perguntou, onde é que se adora? Porque vocês dizem que é no templo, nós dissemos que é no monte. Jesus disse, por isso que ele estava ensinando os judeus, estava dizendo, sabe por que vocês têm essa mentalidade templária, de templo, de ambientes? Sabe por que vocês não fazem nada fora? Sabe por que o samaritano parou para ajudar? Porque o samaritano não estava preso, a geografia dele não estava limitada a um templo, a um ambiente, a um prédio. Eu estou fazendo um prédio aqui, irmão, mas se não tiver dinheiro não vai sair prédio. Mas nós não vamos parar de plantar igreja, nós não vamos parar de enviar missionário. Não, nós queremos um prédio. Não, então vá para outra igreja onde o prédio é melhor e melhor. Nós somos missionários, nós vamos por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Nós vamos sacudir essa terra. Eu quero um prédio melhor, eu quero uma cadeira melhor, eu quero um ar melhor, eu quero uma roupa melhor, eu quero um carro melhor. Ah, se Deus me desse um avião, eu ia mais rápido. Eu quero tudo melhor, mas se não tiver estrutura, não tem problema, mas ninguém vai cair e ficar caído no chão na minha frente. Ninguém vai. Por quê? Porque essa é a mentalidade do evangelho. Nós não podemos estar presos numa denominação. Nós não podemos estar presos no nosso gueto. Sim. Samaritano passa o levita passa de largo, o sacerdote passa de largo. Por quê? Porque não é dentro do templo. Não é dentro do templo, não é problema nosso, não congrega com a gente. Dizima aqui, não. Ah, então. Mas o samaritano parou, saiu do cavalo, botou o cara, saiu da cavalgadura, não sei se era cavalo, camelo, burro, também não interessa. Saiu, botou o cara, levou o cara até numa hospedaria. Diz assim, ó, pode gastar o que precisar, porque quando eu voltar eu pago. Jesus disse, qual deles exerceu misericórdia? Ah, querido, sua cabeça precisa mudar. Você não pode estar aqui só por causa de você. Sacerdote não pensa em si. Sacerdote, ele exerce o exercício sacerdotal. Sacerdote, ele não precisa ter um PR na frente, um AP na frente. Ele não precisa ter as primeiras cadeiras do templo. Ele precisa ter uma mentalidade coletiva. Ah, no que depender de mim, não vai ficar ninguém para trás. Nós vamos gastar tudo. Eu vou gastar o meu dinheiro e o seu dinheiro.
Eu vou gastar o seu dinheiro também. Não dá dinheiro para mim que nós vamos gastar tudo. Vou gastar o seu dinheiro tudo. Aleluia. Uma cultura de avivamento, irmãos, ela cultiva o imprevisível, ela cultiva o inesperado. Pastor, mas será que tudo isso eu sei que acelera o seu coração quando eu dou essas palavras. Eu sei que quando eu falo de chamado, e a coisa mais gloriosa que eu prego é o chamado de Deus, irmão. Eu não sou o cara certo para você vir conversar se você quer viver o chamado de Deus. Eu não sou o cara certo, porque eu vou te despertar para isso. Você não vai dormir mais. Eu não sou a pessoa adequada para você conversar sobre o seu chamado. Mas será que eu posso, pastor? Será que eu tenho condições? A minha Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que aquele que corre mais rápido nem sempre é o que ganha a corrida, que o guerreiro mais forte nem sempre é o que vence a batalha, que o sábio nem sempre é o que tem o pão, que o sensato nem sempre é o que enriquece, que o instruído nem sempre alcança sucesso, mas tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Esteja no lugar certo, na hora certa. Esteja no ambiente. Aí eu te convido para vir à igreja, porque aqui é o ambiente para você ser despertado, não para você permanecer sentado esperando a sua vida prosperar, a sua vida mudar. Não. Nós viemos aqui domingo para amanhã. Amanhã é que nós vamos dar o fruto dessa palavra de hoje. Nós não somos gurus da internet. Não somos, irmãos. Onde a minha live é o caminho, o meu livro é a verdade, o meu curso é a vida. Não. Nós não somos esses gurus da internet. Não, não. As pessoas não se alimentam de mim, elas se alimentam de Jesus, o Jesus que eu apresento para elas. Eu quero terminar. Pastor, resume tudo essa palavra numa frase. Eu resumo: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Tens coragem de fazer alguma coisa? Tens coragem de avançar? Tens coragem de soltar, de perder? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, entrega teus frutos, entrega teus dons. Muitos, eu não sei para que tem gente que ora para receber poder de Deus, e depois de ter recebido o poder de Deus, usa para o seu próprio benefício. Você não vai ver Jesus multiplicando pães, mesmo com fome, porque ele não usava os dons para ele. Jesus não usava os dons para ele. Com fome, ele não transformou pedras em pães. Jesus não usava os dons para eles. E às vezes eu fico pessoas fazendo campanhas na igreja para ganhar os dons de Deus. E quando ganham os dons de Deus, se perdem, porque usam para si mesmo. Por isso, querido, uma pessoa que não consegue mais se arrepender e discernir que ela está errada, eu amo isso. Eu acho que chega. Como é que eu construo algo para o futuro, pastor? Dando respostas agora. Você está esperando mais o quê? Não, estou esperando o Espírito Santo, ele já veio. Ele já está aqui agora. Vem, Espírito, ele já veio, ele está aqui agora. Ele pode tocar você agora. Ele pode virar uma chave dentro de você agora. Faça um voto com Deus. Experimente fazer um voto com Deus. Faça um voto da sua vida, dos seus negócios, da sua empresa. Querido, a vida é uma longa caminhada, e o prudente não tem pressa. A vida é uma longa caminhada e o prudente não tem pressa. Não se sobe uma montanha correndo.
Você não sobe uma montanha correndo. Você não pode querer receber num culto o que você leva uma vida para entender. Você está me entendendo, querido? Hoje nós fomos despertados. Eu sei que Deus te despertou. Talvez hoje seja uma noite difícil para você dormir. Mas eu quero dizer para você, esse é o propósito de Deus. Nós estamos sendo despertados todos os domingos. Por 25 anos eu estou aqui, quase todos os domingos. Quando eu não estou, tem alguém aqui, e às vezes muito mais capacitado do que eu. Todos os domingos despertando você para algo que está acontecendo agora, que está acontecendo agora, que vai vir agora, que já está, ele não, o Espírito Santo já está, ele não é uma promessa, ele é uma realidade presente. O Espírito Santo está aqui agora. Feche seus olhos. Como é que eu espero o tempo de Deus, pastor? Renunciando o seu próprio tempo. Deus vai te dar coisas poderosas em coisas simples. Quando você tem paixão para libertar pessoas, as pequenas coisas que tem nas tuas mãos é suficiente. Aleluia. O problema é que você está esperando o vinho se adequar ao odre. Não é o vinho que vai se adequar ao odre. É o odre que tem que se adequar ao vinho. Amém? Não é a unção que tem que se adequar à estrutura, mas é a estrutura que tem que se adequar à unção. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Não use a unção só como um perfume, use como um incenso. Um incenso, porque a unção é para Ele. Ele me ungiu para. Eu estou aqui para. Eu nasci para isso. Existe uma unção que você carrega, que ela só precisa ser ativada, mas ela já está com você. E eu vim aqui nessa noite, na autoridade do Espírito, ativar essa unção. Essa unção vai te revestir de habilidade. Essa unção vai te dar expertise para negócios, vai te dar condições de negociar coisas que você jamais imaginou que poderia fazer. Vai na tua força, te esforce, vai dar certo. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que você parou de entender a palavra profética que você recebeu? Quando foi que você parou de entender a profecia? Eu sei quando foi. Quando você começou a cuidar de si mesmo, dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses. Você parou de se preocupar com a profecia coletiva. Quando você parar de se preocupar com a coletiva, é porque você está pensando só em você. Uma totalidade no plano eterno. Quando foi que você parou? Que palavra profética que você recebeu? Não é só para o seu prazer, não é só para o seu desfrute, mas é para o serviço que o Senhor te confiou. Tem pessoas aqui que estão equivocadas, pensando: pastor, eu tenho um chamado, eu não sei por onde começar, mas eu sei que eu tenho. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se prostre e diga: Senhor, alinha, me ressignifica, me alinha, Senhor. Eu não vou ficar esperando mais, eu vou botar o pé no rio, ele vai abrir. A água vai abrir, cara. A água vai abrir. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Nós estamos precisando de novos soldados. Nós estamos precisando de novos soldados, novos guerreiros. Coloque as marcas. Nós estamos precisando de novos guerreiros. Você em mim. E olhar com seus olhos de graça e amor. Sabe, nós estamos muito analíticos, nós estamos analisando demais para poder fazer alguma coisa. A gente quer analisar tudo. Deus não nos chamou para analisar. Deus não precisa de analíticos, Ele precisa de homens de discernimento, mulheres de discernimento. O que chamou você para o ministério é o discernimento, não é análise. É homens de discernimento
que discernem a sua vontade e não que ficam analisando a sua vontade. Sabe, analíticos têm voz de críticas. Todo analítico é crítico. A crítica é a voz de quem já saiu da missão. A crítica é a voz de quem não tem mais a missão, que não perdeu a missão de vista. Quem tem a missão de vista não tem uma voz crítica, analítica. Não concorda com tudo, mas ele está sempre olhando para o coletivo. Sempre olhando. E o pior que a pessoa crítica, ela usa, meu Deus, isso é terrível. Ela usa uma linguagem crítica disfarçada de preocupação espiritual. Mas não é preocupação espiritual, é crítica. Não, irmão. E aí elas vão atraindo pessoas para suas próprias indignações. Ela não gosta de uma coisa, ela atrai pessoa para aquilo que ela não gosta. Ela não concorda, ela atrai pessoa para aquilo que ela não concorda. Irmão, quem não concorda vai ficar para trás. Quem não concorda com Deus vai ficar para trás. Deus é coletivo, e quem não tem uma mente coletiva vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Quem questiona demais já está preparando seus próprios conceitos. Quem faz perguntas que não tem o objetivo de aprender, mas só de descredibilizar o que está sendo dito, o que está sendo feito. Por que eu estou falando isso? Eu sei lá por que eu estou falando isso, mas eu estou falando isso porque Deus está preparando esta casa para algo coletivo, irmãos. Algo coletivo. Algo que as pessoas não vão conseguir fazer sozinho. Jesus não vai entrar no lugar de ninguém, Ele sempre vai trazer você para o lugar dele. Jesus vai trazer você para o lugar dele, e o lugar dele é coletivo. Se o sacerdócio é real, a nação é santa. E eu vou te falar uma coisa, sacerdote: nenhum sacerdote tem inimigos. Homens de Deus, mulheres de Deus não têm inimigos. Pode ter pessoas que não gostam da gente, sem problema, mas não são nossos inimigos. Nosso inimigo é o diabo, irmão, e os seus demônios, mais ninguém. Não é a religião A, B ou C. Isso eu chamo de redenção, é trazer pessoas para o seu lugar. Agora, como é que eu vou trazer alguém para o lugar de redenção se eu não vivo no lugar de redenção? Por isso eu preciso viver no lugar de redenção, irmãos. Eu fui redimido, restaurado por Cristo, redimido por Cristo, restituído por Cristo. Então eu estou pisando nesse lugar. Quando eu saio desse lugar para ir lá, é sempre para trazer alguém para esse lugar de redenção, para te amar como você me ama, para amar como Ele me ensinou a amar, porque eu fui amado, você foi amado. Os planos que você apresenta a Deus, se eles não incluem a totalidade eterna, a coletividade eterna, irmãos, nós estamos perdidos nas nossas vocações. Hoje nós deveríamos fazer a oração que Gideão fez. Gideão não, Sansão fez, quando estava com as mãos nas duas colunas ali no templo dos filisteus, de Dagon, que ele disse: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Lembra do que o Senhor falou para mim. Lembra do que o Senhor falou para minha mãe. O Senhor prometeu que eu ia destruir os filisteus. Lembra, Senhor? Talvez essa é a oração que nós temos que fazer hoje, irmãos. Sabe por que muitas pessoas param de pensar em algo coletivo? Porque pensam somente nos seus próprios interesses. E o pior, querem torcer tudo para os seus próprios interesses. Não, irmãos. Aqui nessa casa e nesse ministério e na minha vocação, enquanto eu viver, eu tenho ensinado isso para os meus filhos e amigos. Se alguém quiser fazer alguma coisa sozinho, vai ter que sair daqui, porque a mente aqui é coletiva. Vai ter que fazer do seu jeito em outro lugar,
Porque nós queremos comer juntos. Nós queremos estar juntos. Nós queremos carregar a arca junto. Esperando e apressando a sua vinda. Eu quero orar por vocês, irmãos. E faça um voto com Deus hoje. Faça um voto com Deus. Senhor, será que eu não estou equivocado na minha forma de pensar? Porque às vezes eu posso estar pensando uma coisa que eu não sou e que eu não tenho. Às vezes eu posso pensar demais de mim e eu não sou isso tudo. Mas eu preciso mudar minha mentalidade. Porque a pior coisa que tem é você não ser e pensar que é. Esse é o pecado da igreja de Laodiceia. Pensas que é rica, pensas que não te falta nada, mas tu não sabes. Ou seja, tu está noiada. Tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. E o pior do que não ter é não ter e pensar que tem. Porque quando eu não tenho e sei que eu não tenho, eu faço alguma coisa para ter. Mas quando eu não tenho e eu penso que eu tenho, eu não mudo a minha estação, eu não mudo o meu ambiente, eu não mudo a minha cabeça. Não, porque eu tenho orgulho da minha integridade. Esse é o pior orgulho de todos, é o orgulho da sua integridade. É o orgulho de ser o Zé certinho, todo arrumadinho. Esse é o pior orgulho que tem, irmãos. É o orgulho de ser perfeito. Eu não tenho, irmãos, você não tem. Nós ainda não estamos totalmente submissos. Nós ainda não vimos tudo submisso a Ele, mas já está. Nós precisamos declarar que já está, porque já está. Pai, eu oro por essa geração. Eu oro para que a nossa mente esteja aberta para compreender os próximos dias. Eu olho, Senhor Deus, para a nossa mente e compreender os próximos dias, Senhor. Eu olho para a nossa mente, porque o Senhor está abalando o céu e terra. O Senhor está abalando o céu e terra, terremotos no planeta. É Deus dizendo: eu estou abalando os céus e terra. Deus está dizendo: eu estou abalando os céus e terra, para que o inabalável permaneça. Para que o inabalável permaneça. Todos os abalos, todas as catástrofes, Deus abalando os céus e terra, para acordar você, para acordar você. Mas por favor, não tenha medo dos abalos. Não tenha medo dos abalos, porque o inabalável sempre permanece. Pai, nós oramos para que o inabalável permaneça e fique claro para nós os próximos dias. Não nos deixe nos perder, Senhor Deus, por egoísmo, egocentrismo, por ego, por orgulho. Derruba a gente, Senhor, derruba a gente. Se for necessário, derruba a gente, Senhor. Mas não nos deixe crescer equivocados. Não nos deixe crescer equivocados. Não nos deixe pescar sem rede suficiente, sem barco suficiente, sem amigos para ajudar na pesca. Não nos deixe prosperar sem destino aos recursos. Não nos deixe ficar famosos se for para olhar para os nossos próprios umbigos. Não nos deixe crescer na terra como denominação, se for para virar uma prisão religiosa. Não nos permita crescer sem nobreza, sem caráter. Não nos permita, Senhor. Nós oramos por um tempo sobrenatural da Tua glória. Nós oramos por um tempo, abala mesmo, Senhor. Abala céus e terra. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Fiquem todos de pé comigo, por favor, vamos terminar. Ei, Jesus. Eu quero orar pelo Pedro, que tem 1 ano de idade. Ele está há 15 dias na UTI com bronquiolite, é isso? Não reage ao tratamento, está em Blumenau. Acabou, Pedro, você vai acordar.
Em nome de Jesus, Pedro, nós declaramos você curado. Senhor, visita a UTI, envia teu anjo lá agora, Jesus, lá na UTI do hospital em Blumenau. Visita lá em Blumenau o hospital, visita o Pedro agora, sopra a vida. Troca os seus pulmões, troca, Senhor Deus, todo o sistema respiratório do Pedro. Sim, Pedro representa alguém nesse novo tempo, Senhor. Pedro representa aquilo que está ressuscitando nesses dias. Chora, calassoria, lalá. Nós oramos por entendimento, Senhor. Nós oramos por cura. Nós oramos por milagres. Nós oramos por um avivamento genuíno, Senhor. Nós oramos esperando e apressando. Esperando e apressando a tua vinda. Eu estou esperando e apressando a tua vinda. Aleluia! Aleluia! Põe a mão em quem está do seu lado, diga para ele: esperando e apressando. Vamos orar também pelo pequeno Timóteo, que nasceu e os médicos não deram garantia nenhuma da sobrevivência dele. Ele fez uma cirurgiazinha no coração agora, recém-nascido, acabou de nascer. Ele é filho do Tito e da Amanda aqui da igreja. Olha, 2 crianças. Está nascendo algo, irmãos. As 2 crianças que chegaram aqui no altar para orar, o Pedro e o Timóteo. Vamos orar. Jesus, nós oramos pela vida do Timóteo. E nós queremos declarar que Pedro e Timóteo representam o que está nascendo nesses dias. O que está nascendo nesses dias não se perde no caminho. É um novo coração, Senhor. É uma nova forma de respirar, uma nova forma de vida. Sopra nas narinas do Pedro e mexe no coração do Timóteo, Jesus. Nós vamos pegar essas 2 crianças no colo aqui nesse altar e vamos apresentá-las ao Senhor, Pedro e Timóteo. Nós vamos apresentá-las aqui como aquilo que está nascendo de novo, respirando, vivendo e batendo forte no coração, Senhor. Um novo tempo. Nós declaramos isso para a tua glória. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Mistura isso com glória a Deus e aleluia. Glória!